Eu me lembro uma vez, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu morava em Cascavel e nós tivemos uma concentração em Porto Alegre e eu fui naquela concentração de caravana, no ano de 99. E antes dessa concentração, Deus me deu uma revelação. Deus me mostrou eu descendo por um lugar, passando por uma ponte, e quando eu passei aquela ponte, uma voz falou para mim dizendo assim: olha, eu vou te mostrar tudo o que você pode enfrentar se você não resistir às provas e às lutas na igreja Deus e Amor. E você sair, você vai enfrentar tudo isso que eu vou te mostrar agora. E eu pensava comigo, eu tenho 18 anos, eu nasci nesse ministério, como é que eu poderia enfrentar algum tipo de luta nesse ministério? Da onde isso? Provação, dificuldade, isso a gente enfrenta normal. Falou, não, mas eu vou te mostrar. E quando eu pensava, ele já sabia o que eu pensava, aquela voz, né? E daí eu desci, meus irmãos, num lugar e eu vi 4 obreiros na porta daquele lugar. E quando eu vi aqueles 4 obreiros ali, só para me explicar para os irmãos, quando o faraó acordou, ele voltou a dormir. E eu vi aqueles 4 obreiros estavam sem camisa, de shorts. É por isso que eu fico com o pé atrás mesmo quando as pessoas entendem de uma forma muito liberal os costumes que nós temos. Então aquele rapaz, aqueles 4 obreiros estavam sem camisa, estavam com a pele deles era escama de peixe. A roupa dele, a pele deles no peito era escama de peixe, a perna tudo escama de peixe. E eu vi os 4 ali, 4 obreiros, né? 4 obreiros de Cascavel. Eu vi aqueles obreiros, eu pensei, meu Deus, mas esses irmãos são uma bênção. Inclusive um deles, né? Eu já vi pregar a palavra, eu até chorei escutando a pregação, tão tremendo. E algum tempo depois, né, meus irmãos, eles tiveram sérios problemas com o ministério, enfim. Mas Deus me mostrou essa revelação lá. E então eu entrei num lugar que tinha um portal de ferro muito pesado. Eu entrei ali e eu pude contemplar o inferno ali. Eu contemplava almas ali, almas gemendo, gritando. E daí na hora que eu saí de lá daquele lugar, daquela masmorra, a hora que eu olhei para trás de mim, aquele lago azul que eu tinha atravessado a ponte para chegar ali, a ponte ela tinha como se fossem uns degraus de escada, caiu os degraus daquela ponte, alguns, e aquele rio bonito azul se transformou num lago verde, borbulhando. E naquele lago verde pulavam alguns peixes, pareciam piranha, mas tinha um cabelo para trás, um cabelo comprido para trás, como se fosse o ser humano, e era um peixe, piranha, com os dentes enormes. E aqueles peixes estavam esperando a hora que as almas desobedeciam aquele homem que estava naquele lugar. Aquele homem enfiava como se fosse um espeto daquelas pessoas e jogava elas lá dentro daquele rio. Naquele rio não, daquele lugar podre, aquele lodo, aquele charco, coisa mais fedorenta, coisa mais terrível, tenebrosa, terrível. E jogava as almas ali. Daí aquela pessoa endemoniada me viu, um demônio mesmo, me viu ali dentro, perguntou para mim assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, me trouxeram aqui, disseram que iam me mostrar esse lugar, né? Se por acaso eu não vencesse as provas, eu ia enfrentar tudo isso na minha vida. Ele falou, mas você não deveria estar aqui. Eu falei, não, mas eu vim aqui com a autorização de Deus. Ele fez assim, espera aí então. A hora que ele fez assim, eu entendi por que as almas não tinham reação nenhuma. A hora que ele fez assim, eu fiquei paralisado. Então ele veio com um tridente, com um garfo tridente, espetou assim, veio na direção para espetar, não me espetou, veio para me espetar na minha barriga. E eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, o espeto não entrou. A hora que ele veio para dar o segundo golpe, para penetrar na minha barriga, eu clamei o sangue de Jesus de novo e comecei a correr. E quando eu estava correndo, eu consegui me esconder e eu encontrei uma sala que tinha um falso profeta pregando ali, né? E eu vi aquele falso profeta pregando naquela sala. E quando aquele falso profeta dava risada, 2 dentes subiam e 2 dentes desciam. Ele tinha uma fisionomia de um monstro. Era um falso profeta com um terno
de microfibra, de tencel canelado, nunca me esqueço, coisa mais linda. E eu vi aquele falso profeta, né? Naquela ocasião, contemplei ele, e ele dizia para as almas, se vocês concordam com o que eu estou dizendo, as almas sim. E ele dava risada, aqueles dentes para cima e para baixo, coisa mais terrível, tenebrosa. E daí, meus irmãos, aquele demônio estava me procurando. Ele veio me procurando, até que ele me achou ali. Eu estava escondido vendo o trabalho daquele falso profeta, ele me encontrou, isso foi em 99. Quando ele me encontrou, ele já veio pronto para espetar minha barriga. E daí eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, e comecei a correr. E escapei dele, consegui escapar correndo. Pensei, eu vou embora daqui desse lugar, não vou ficar aqui mais não. O que eu tinha de ver de terror aqui, eu já vi. Quando eu fui correndo, a hora que eu fui tentar correr para atravessar aquela ponte, eu não conseguia. Né? Eu não conseguia. Daí eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, eu comecei a correr naquela ponte. A hora que eu comecei a correr naquela ponte, meus irmãos, daí eu percebi que aqueles demônios estavam todos atrás de mim. E eu pensei, eles nunca vão me pegar, porque eu sou rápido. A hora que eu pensei isso, eu caí lá embaixo naquele lago verde. E aquelas piranhas prontas para me devorar. A hora que eu estava caindo para as piranhas me devorar, eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Me perdoe, Jesus, todo orgulho, toda soberba. E daí eu não caí. Comecei a correr por cima das águas. Glória a Deus. Comecei a correr por cima das águas. E aqueles demônios não conseguiam me pegar, aquelas piranhas que tinha cabelo humano, loiro, preto. Era a coisa mais terrível. Parecia uma cabeça de gente com a arcada dentária de peixe, de piranha. Eu atravessei o lago do lado de lá, né? A hora que eu atravessei, eu acordei assustado. E daí na hora que eu acordei assustado, eu fui para a oração, que eu tinha vindo de uma vigília, né? Eu fui para a oração. Daí a hora que eu orei um pouquinho, orei uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, peguei no sono de novo, voltei, deitei, dormi, e o sonho continuou exatamente onde tinha parado. Exatamente. E é isso que eu queria dizer para os irmãos. Peço perdão por eu ter me prolongado aqui, nessa explicativa, né? Tanto que naquele sonho que eu tive, eu não vou contar agora, talvez numa outra ocasião, mas o Senhor me mostrou muita coisa que acontece na minha vida hoje como obreiro. E naquela época eu não era obreiro, eu era novo convertido. Eu tinha 2 meses de novo convertido. E eu orava 7 horas por dia naquela época. Eu orava sempre da meia-noite às 3 da manhã. Orava a oração com o missionário. Não tinha outra maneira de orar com o missionário a não ser com rádio. Daí eu tinha um radinho e pegava lá de São Paulo, na ondas médias, ondas curtas, não sei. Mas era muito lindo, né? Então, meus irmãos,